Eu tenho certeza que você já assistiu vídeos e mais vídeos falando sobre procrastinação. Eu sei também que às vezes você se encontra com uma crise existencial porque você tem um sentimento que você não sai do lugar. Você planeja, você tem sonhos, você tem metas, você tem objetivo, mas parece que todas essas coisas só funcionam e só tem gás na hora da motivação. Mas quando a motivação passa e o dia a dia volta a acontecer, você percebe que você volta para o mesmo ciclo de vida que você tinha antes. Não é à toa, galera, de que esse assunto chamado procrastinação tem sido um assunto tão pesquisado nos últimos dias. É como se cada pessoa se identificasse um pouco com esse tema. Parece que estamos vivendo numa geração que ama procrastinar. E é claramente entendível por que isso acontece. Nós estamos tão cercados por tantos prazeres que nós nos acostumamos com essa vida. E quando surge uma oportunidade que exige um pouco mais de esforço da nossa parte, nós não queremos. Mas olha só, o problema de tudo isso é que nós estamos procurando soluções que são paliativas. Vocês querem resoluções que são imediatas, mas a gente não procura encontrar o problema na íntegra. Se você observar a maioria desses vídeos que falam sobre esse assunto, sobre você ser uma pessoa mais produtiva, sobre você deixar os seus vícios de lado, parece que esses vídeos, eles apresentam o mesmo padrão. E esse padrão é, você tem um objetivo a cumprir e você precisa abandonar tudo o que te faz estar disperso e você precisa correr atrás do seu objetivo. Então, se você não consegue acordar cedo para trabalhar, coloca o seu celular para despertar cedo. E aí você vai acordar, coloca o seu celular longe de você. E são coisas que são simples, são verdadeiras, mas que quando a gente coloca em prática, a gente consegue ter ali 1 ou 2 resultados, mas ao decorrer dos dias a gente percebe que a gente volta para o mesmo lugar. E é por isso que esses vídeos têm tanto acesso. Porque não é somente uma visualização que nós fazemos. Nós visualizamos um vídeo com assuntos como esse, relacionado à procrastinação, produtividade. Nós falhamos naquilo e nós voltamos procurando soluções para esse grande problema. Mas se a gente for parar para perceber, talvez o nosso problema esteja em tentar arrancar o fruto podre, ao invés de tratar as raízes, entende? Se você não tratar as raízes, não importa quantos frutos ruins você tire. A sua vida vai continuar gerando frutos que não são bons, porque o problema necessariamente não está no fruto que você arrancou, mas está na raiz, está num lugar mais distante da onde você consegue alcançar. Então, quando nós paramos para pensar numa vida procrastinadora, a gente percebe que isso não se inicia somente na decisão que você tomou hoje, de deixar para fazer algo amanhã, de deixar para cumprir sua tarefa mais tarde. Mas isso se iniciou num padrão de vida que te acompanha desde quando você é conhecido por gente. E talvez você não perceba isso, porque literalmente isso se tornou um hábito, se tornou um padrão. E quando se torna um padrão, começa a ocorrer como um comportamento automático. Ou seja, você não pensa para fazer, você só age dessa forma. Você acostumou a sua mente a reagir assim, o seu cérebro a pensar dessa forma. E não é novidade para ninguém de que o nosso cérebro, ele constantemente está procurando situações que nos deixem mais confortáveis, que gastem mais energia, que gastem menos energia. Então, é esperado de que ao invés de você fazer algo que te dê mais trabalho, você deixe aquilo para depois e você sempre procure fazer as coisas mais fáceis. E quando a gente volta os olhos para a palavra de Deus, nós vemos que a Bíblia também fala sobre isso. Apesar da Bíblia não ter a palavra procrastinação, ela geralmente considera isso como preguiça. Lá em Provérbios capítulo 24, se eu não me engano, diz que o preguiçoso, ele diz que há um leão lá fora, que se ele se levantar, certamente ele vai morrer. O que Salomão quis dizer quando escreveu isso? Ele quis dizer que realmente tinha um leão lá fora? Claro que não. Ele quis dizer que para o preguiçoso sempre vai ter uma desculpa maior do que a vontade dele de fazer o que deve ser feito. Eu sei que eu tenho que sair para trabalhar, mas tem um leão lá fora. Vocês estão entendendo? O que é mais importante? É eu sair para cumprir o meu trabalho ou eu ser devorado por um leão? Eu vou ficar em casa porque lá fora está mais perigoso. Então você percebe que
A Bíblia ela já trata assunto há muitos anos atrás, que a psicologia hoje reconhece como o homem escolher sempre o caminho confortável. E olha só, quando nós falamos de padrão, é importante que a gente olhe aonde que isso se iniciou. Eu quero que você entenda que a sua procrastinação, ela não se inicia quando você traça um plano para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua vida com Deus e você não cumpre. Ela não se inicia aí. A sua procrastinação, ela se iniciou desde quando você era mais novo, mais nova, ou talvez alguns anos atrás, quando você tinha uma pequena tarefa para fazer e você falou, depois eu faço. A nossa procrastinação, ela se inicia quando você acaba de comer uma comida e ao invés de você lavar a louça na hora, você deixa para lavar amanhã. A nossa procrastinação se inicia quando você tem um capítulo da Bíblia para ler hoje e você deixa para ler mais tarde. E isso vai se tornando um vício porque não é um vício perigoso. Porque a procrastinação ela não chega gritando para você dizendo não faça. Ela sussurra no seu ouvido falando, mais tarde você faz. Vai ser mais propício, você vai ter mais tempo. Amanhã você começa. Amanhã você trabalha melhor. Segunda-feira você se inicia com um novo projeto. Ah não, você já errou tanto hoje. Deixa para reconciliar com Deus no domingo, quando você estiver na igreja. Deixa para ter aquela conversa difícil um outro dia, quando você estiver com mais cabeça. E a real, gente, é que esse dia nunca chega. E quando chega, ele chega da seguinte forma. Terminei de comer minha comida, tenho condições de lavar o meu prato agora, não lavo, deixo para amanhã. Só que amanhã eu vou sair cedo para trabalhar. E o que acontece? Saí de manhã, não consegui lavar a louça. Quando eu voltei, eu tinha mais tarefas para fazer e ainda tinha a minha louça para lavar. Ou seja, você acrescentou mais uma tarefa no seu dia, porque você chegou do trabalho, almoçou, comeu e você deixou a louça de ontem na pia e ainda juntou com a louça de hoje. E aconteceu um imprevisto na sua rotina. E quando você vê, você tem o dia de amanhã que você planejou, tem os imprevistos para lidar que você não contava, tem o cansaço do outro dia e ainda tem a pendência que você deixou para fazer. Resultado, você vai fazer de mau jeito e quando você terminar o seu dia, você vai terminar muito sobrecarregado. E por que que isso é um problema? Porque você se lembra que você tinha planejado toda uma rotina para você? Só que aí você deixou a louça para lavar no outro dia, você deixou para ter aquela conversa depois, você adiou a reunião para um outro horário e tudo isso foi transferido para os demais dias e os demais dias você já tinha uma rotina estabelecida. E o que acontece? Junta o próximo dia com as demandas, com as preocupações, com os imprevistos, mais a tarefa que você fantasiou na sua cabeça que era melhor deixar para o outro dia, porque magicamente você estaria menos cansado. E galera, quando eu digo que essas coisas se tornam um hábito, se torna não pelo fato de você não cumprir aquilo que você diz que vai fazer, você até cumpre, né? Ah não, eu vou deixar essa tarefa para amanhã, vou deixar essa conversa para amanhã e você faz. Só que você está acostumando o seu cérebro não precaver as situações. Você está ensinando a ele sempre a apagar incêndios. Então, você é muito bom em resolver problemas na base da adrenalina, sabe? Você é muito bom de resolver um problema quando o seu chefe já está ali no seu ouvido. Você é muito bom de correr atrás das suas finanças quando você vê que você está com atraso financeiro. Você é muito boa de organizar as coisas do seu dia a dia quando você vê que tá tudo uma bagunça e uma visita importante vai chegar na sua casa. E aí você passa para você mesmo a seguinte mensagem: eu consigo concluir essa tarefa. E de fato você consegue, mas muito mal feito. Nós estamos tão acostumados a apagar incêndios, a fazer as coisas mal feitas de qualquer forma, que além de nos acostumarmos a viver de uma forma medíocre, de uma forma menos organizada, você não consegue cumprir com excelência os objetivos que você desenhou para você. Olha para mim, os objetivos que você traçou, você sabe que você é o único responsável por cumpri-los. Você sabe que você é a única responsável por fazer acontecer. Mas todas as vezes que nós deixamos as coisas para depois, no outro dia você se vê cheio de tarefa, você vai terminar o seu dia muito mais cansado. E o que vai acontecer no outro dia? Você vai dormir mal,
você não vai se alimentar bem, porque você nem teve tempo de preparar a sua refeição. E aí, tudo isso daí vai criando uma bola de neve para o restante da sua semana. Quando você vê, você não concluiu aquilo que você deveria fazer com excelência. E se você consegue concluir, porque todas as vezes que você deixa algo para depois, você também tende a ficar adiando e não fazer nada. Mas a pergunta é, até quando você vai se acostumar com esse padrão de vida? Gente, isso é uma coisa que me incomoda muito. Quando eu olho para mim e eu vejo que eu tenho essa dificuldade e eu penso aonde isso se iniciou, eu me lembro quando eu era criança, que a professora passava para mim lição de casa para eu fazer, e ela passava na sexta-feira para entregar na segunda-feira, e eu deixava para fazer no domingo à noite, na correria. E aí eu pegava minha mãe de surpresa para me ajudar. Ela tinha que me ensinar em cima da hora, ela já me ensinava estressada. Quando ela me ensinava, eu não conseguia aprender nada, porque ela ficava brava comigo, eu não conseguia reter aquilo que ela queria me passar, ou então eu fazia a lição de qualquer forma, ou seja, ao invés de aprender com a lição que ela tinha me passado, com a tarefa de casa, eu simplesmente fazia por fazer, só por tirar uma nota. E esse comportamento foi me acompanhando em muitas áreas da minha vida. E eu percebo que a forma como você trata uma coisa é como você trata todas as coisas. Tiago vai dizer lá na sua epístola que o homem que tem o pensamento dúbio, acho que é isso, é uma pessoa que coxia entre dois pensamentos. Ela é uma pessoa inconstante em todos os seus caminhos. Claro que ele está dizendo ali em relação à confiança em Deus, mas até nessa questão espiritual você percebe que se a gente fica oscilante sobre as decisões que a gente quer fazer, isso é demonstrado em todos os nossos caminhos, a nossa inconstância, porque se torna um padrão, você não tem decisões na sua vida. E isso é uma coisa tão prejudicial para a nossa alma, para o nosso espírito. Quando a nossa vida fica uma bagunça, quando a nossa mente fica uma bagunça, você passa a mensagem para o seu próprio corpo que você não é uma pessoa que é válido de confiança. Porque, sendo bem sincero, eu não confiaria numa pessoa que promete para mim cumprir determinadas coisas e ela não faz. Chega no dia, ela não faz, ela atrasa ou ela faz mal feito. Eu não confiaria em alguém assim. E por que você acha que você vai conseguir confiar em você mesmo, criar autoestima, criar resiliência, quando na verdade você não cumpre os combinados que você faz para sua própria vida? Entende? E nós estamos aqui, galera, a serviço do reino de Deus. E esse reino de Deus, ele não é manifestado só na igreja, só nas coisas espirituais. Ele é manifestado em como você regra a sua vida, sabe? A Bíblia, ela traz muito para nós essa questão da perseverança. Mas todas as vezes que você procrastina e você deixa para depois, você se acostuma em ser alguém indisciplinado, que começa e não termina, que deixa para amanhã e talvez nem inicia, que começa com motivação, mas depois vai adiando as coisas e quando percebe você não concluiu nada do que você planejou para você mesmo e você nunca está perseverando nas pequenas coisas. Sabe o que acontece? Vai passando um tempo da sua vida, você vai vendo que você não conquistou as coisas que você queria conquistar. E eu não digo nem somente de coisas materiais, eu digo de resiliência, eu digo de ambição, eu digo de firmeza, clareza, inteligência emocional. E você não consegue porque você sempre permite que o seu eu se abrace a coisas que são prazerosas, as coisas que te dão conforto, as coisas que te faz bem, quando na verdade nós estamos nessa vida em construção. É necessário a gente amadurecer o nosso corpo, amadurecer a nossa mente, amadurecer o nosso espírito. E Deus nunca vai nos dar uma missão tão grande se antes você não está inserido numa pequena missão. Não tem como, galera, a gente querer que Deus nos confie talentos grandes se as pequenas coisas, os pequenos talentos que Ele nos dá, a gente não cuida e a gente enterra. Ah não, Senhor, amanhã eu faço. Deus nos chamou para multiplicarmos aquilo que Ele entregou. E multiplicar exige trabalho, exige força, exige resiliência. Então, olha só, quais são as raízes? O primeiro ponto é você identificar aonde que isso se iniciou. Desde quando eu sou assim? E a segunda pergunta que você vai fazer para você mesmo é: por que eu sou assim? Porque a procrastinação, ela pode ter vários âmbitos, ela pode alcançar várias áreas, como por exemplo a área da preguiça.
eu não vou fazer porque eu simplesmente não tô com vontade, amanhã eu faço, eu tô sempre cansado, eu não quero, e eu quero somente aquilo que me dá prazer. Pode trocar essa procrastinação por preguiça, e preguiça é um pecado diante de Deus. A segunda forma de procrastinação, ela é através do medo. Eu não sei se é através do medo que é a palavra certa. O medo se esconde atrás dela, pronto. Essa é a melhor forma de dizer. Porque quando você investiga bem, você não faz as coisas, você deixa para depois, você adia, você não conclui, não somente porque você não quer fazer, não somente porque você tem preguiça necessariamente, mas porque você tem medo de não conseguir cumprir aquilo que você prometeu. E aí analisa como que era a sua infância, como que foi sua adolescência. Será que você foi alguém que as pessoas sempre desacreditou de você? Que quando você tentava arriscar algo, as pessoas davam risada do que você fazia, as pessoas não davam crédito, criticavam aquilo que você fazia, pessoas que tinham grande influência. E você foi crescendo dessa forma com medo de arriscar. E eu digo isso, galera, com coisas simples, como por exemplo, tirar sua carta de motorista, abrir um canal no YouTube, se inscrever para aquela vaga de emprego, tentar um novo curso, tentar uma nova área, iniciar uma nova faculdade, começar a treinar, começar a fazer um esporte novo. Você sempre está deixando para depois porque, na real, a sua procrastinação esconde um medo de fracassar. E se você identificar que, na real, o seu problema não é somente deixar as coisas para depois, mas é o medo de fracassar, ao invés de você ficar procurando meios de como você vai lidar com a procrastinação, de quais são os métodos que você vai usar, primeiro você precisa tratar o porquê que eu tenho medo de errar. O porquê que eu sou assim. A quem eu estou querendo agradar? A quem eu tenho medo de decepcionar? E se eu tentar e dar errado? Qual é o problema? Quem vai sair mais prejudicado nessa situação? Se você analisou essa raiz, você está entendendo que o que você vai tratar não é o fruto podre, mas é a raiz que está bem escondida e talvez você não perceba. É por isso, galera, façam terapia. Porque a terapia ela nos ajuda a identificar coisas na nossa vida que às vezes nem é o que a gente pensa. Às vezes são coisas lá do passado que se tornaram comportamentos que você não percebe, mas que está presente no seu dia a dia e você não consegue absorver isso. Outra forma em que a nossa procrastinação aparece, perfeccionismo. Aí você tem que analisar qual é essa raiz. Sabe aquela pessoa que ela quer iniciar algo, mas ela não inicia, porque ela fala assim, eu só vou começar quando tudo estiver perfeito na minha vida. Não vai, amor. Não vai. Perfeito só Jesus e só seremos perfeitos quando estivermos com Ele. Então por que Deus te deu uma missão sabendo que você é imperfeito? Porque é isso que Jesus faz, gente. Jesus nos chama para cumprirmos a sua missão que é perfeita, sendo nós homens e mulheres imperfeitos. E é dessa forma que a graça de Deus se manifesta na nossa vida. Sabe? Ele trouxe você para esse mundo, não foi sem motivo, você tem um trabalho, você tem um propósito. E ao decorrer da sua vida, você precisa entender que você é imperfeito. Se você é imperfeito, não tem porquê você viver nesse perfeccionismo. E é de você se pensar novamente. Qual que é o problema de eu errar? Ele está muito atrelado ali ao medo que a gente falou anteriormente. Mas a pessoa que é perfeccionista, não necessariamente ela tem medo de iniciar. Mas ela sempre coloca obstáculo. E os obstáculos são: eu preciso ter a casa perfeita, eu preciso ter a vida perfeita, eu preciso ter mais dinheiro, eu preciso ter um casamento, eu preciso ter uma família estruturada para que eu inicie algo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você só precisa iniciar aquilo que você se propôs a fazer. E as coisas vão se aperfeiçoando com o tempo. Essa é a beleza da vida, galera. Essa é a graça da vida. Ninguém começa grande. Nós começamos pequeno. E se a gente olha para a Bíblia, a forma como Deus criou todas as coisas é justamente dessa forma. Nós vemos as grandes árvores que um dia foram sementes. Mas Deus escolheu dessa forma. Você que hoje tem a sua idade, 25, 28, 30 anos ou mais, um dia você esteve no ventre da sua mãe. Um dia você era uma semente, era um embrião. Mas essa foi a forma que Deus escolheu reger o mundo. Então por que a sua vida não seria diferente? Você quer ser diferente do Criador? Você quer ser perfeito então, né?
Um outro motivo da nossa procrastinação é a falta de clareza. É uma outra raiz que você tem que observar, se isso está presente na sua vida. A falta de clareza é basicamente quando nós vivemos sem entender o porquê que nós estamos aqui. Qual é o seu propósito? Por que você foi chamada? Qual é a sua missão no seu trabalho, na sua família, no reino de Deus, na sua casa? Por que você quer ganhar dinheiro? Para onde vai o seu dinheiro? Para onde vai as suas finanças? Como estão os seus relacionamentos com a sua família, com seus amigos, com a sua igreja, com seu cônjuge? Como que tá a sua vida? Você não entende. E é aquela frase que todo mundo já sabe, para quem não sabe aonde está indo, exatamente, qualquer caminho basta. Você não sabe para onde está indo, qualquer caminho vai te satisfazer. Inclusive um caminho que não foi traçado para você. E aí você vive a vida dos outros, ou seja, eu não quero viver a minha realidade, eu quero abraçar a mesma vida do influenciador que eu sigo no Instagram. Eu não quero seguir a minha vida, eu quero imitar a vida do meu próximo, eu quero ter aquilo que fulana tem e eu não tenho. E quando você se dá conta, a sua vida está o tempo todo voltado em insatisfação. E aí você cria projetos, você cria metas, você cria atividades e rotinas de vida não baseado naquilo que deve trazer resultado para você, para sua família, não. Baseado naquilo que você acompanha no Instagram. E aí você não consegue cumprir, por quê? Porque cada pessoa tem sua vida, cada pessoa tem sua realidade e você se frustra. Quando você vê que você está se frustrando, você fala, não vou nem terminar isso daqui, eu vou deixar para depois. E você está sempre iniciando uma vida que não é sua, se enchendo de tarefas que não são suas. Consequentemente, você não consegue cumprir porque você está se cansando de tantas demandas que você está acrescentando para sua vida, quando na verdade, isso são coisas que nem fazem sentido para você. Mas você não percebe por quê? Porque talvez você nem conheça você mesmo. E aí entra a questão do autoconhecimento, o que eu gosto, por que eu fui chamada, o que Deus espera de mim, qual é a minha missão. E você entendendo tudo isso e tendo clareza, vai ser muito mais fácil você conseguir direcionar a sua vida. Então, galera, a gente percebe que quando a gente está tratando sobre esse assunto de procrastinação, de ser mais produtivos, não é somente um problema que vai ser resolvido de um dia para o outro. Talvez, no seu caso, sejam vícios, sejam hábitos que você já criou na sua vida há muito tempo. E você ensinou para o seu próprio cérebro que essa é a melhor forma de se comportar. Então, por que ele vai escolher o caminho difícil? E que não é nem um caminho difícil, tá? É somente você colocar o seu celular para despertar e você acordar o horário que você determinou. É somente você colocar aquela organização, seja da sua casa, seja do seu trabalho, seja lá do que for, em prática e você cumprir. E você não faz, mesmo sendo coisas tão simples, por quê? Porque tem uma raiz por trás que é necessário identificar. Salomão ele nos ensina que nós temos que ter o hábito de apresentar os nossos caminhos ao Senhor, os nossos planos, para que eles sejam bem-sucedidos. Isso é um conselho bíblico que nós recebemos. E às vezes nós não somos bem-sucedidos porque não chamamos Deus para opinar sobre a nossa vida, sobre a nossa rotina, sobre o nosso propósito. E a gente vai vivendo um dia de cada vez e vivendo no automático e sempre frustrados, deprimidos e sentindo que a vida parece que não faz tanto sentido. E talvez hoje você não entenda o peso que tenha as escolhas que você toma para a sua vida. Mas lá na frente, quando você tiver menos vigor, quando você tiver talvez menos oportunidades que você tem hoje, você olhe para trás e você pense, eu tinha um tempo que era muito bom para eu estar plantando e não foi isso que eu fiz. E hoje, na vida que eu estou atualmente, não tem como eu desfrutar do que um dia eu não plantei. Passe a apresentar para Deus a sua conduta de vida, os seus pensamentos, porque isso também interfere na sua vida espiritual. Deus não te chamou para ser um homem, uma mulher que vive encostado, que não tem motivação, que não tem ânimo para nada. Deus te chamou para servir. Nós estamos a serviço do reino dele. Isso implica se movimentar, usar o nosso cérebro a nosso favor, construir
coisas boas, sabe? Construir bagagens, construir repertório, construir conhecimento. Tudo isso você consegue adquirir sendo uma pessoa que busca ser melhor a cada dia. E eu sei que não é fácil. Mas peça a ajuda de Deus, Ele vai te mostrar qual caminho seguir. Talvez Ele vai te indicar para uma terapia, talvez com esse vídeo você já consiga ter boa clareza, mas a ideia é, quais são as bagagens que nós carregamos durante a nossa vida que hoje se tornaram um fardo para a gente continuar dando passos à frente, certo? Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte para que eu saiba, comente e também se inscreva no canal para que você receba mais conteúdos como esse. Vou criar mais vídeos falando sobre isso, como que a gente consegue tratar a procrastinação no dia a dia, como que conseguimos encontrar o nosso propósito, ser mais produtivo no nosso dia a dia, sempre procurando olhar para a palavra de Deus, porque esse é o meu intuito aqui para você. Então espero que você tenha gostado. Um beijo no seu coração, fique com Deus. Bora!